Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A reza para São Benedito pede justiça e igualdade. O santo é o padroeiro das 25 famílias que moram na comunidade do Barranco. Situado na Praça 14, este foi o segundo remanescente de quilombo urbano do país, reconhecido pelo governo federal. A cultura afro se mantém viva na rotina dos quilombolas e em objetos como as bonecas de pano, que as escravas faziam com pedaços da própria roupa para distrair os filhos nos navios negreiros. Mas se engana quem pensa que esse é o único lugar de Manaus que simboliza a luta dos negros ao longo dos séculos. O passeio pelo centro da cidade revela detalhes importantes do combate à escravidão. Muita gente observa, tira foto do Teatro Amazonas e não sabe que ele foi construído por operários negros, a maioria vinda do Maranhão. Inclusive, o bairro da Cachoeirinha teria sido construído para abrigar esses trabalhadores. Gente que trouxe na bagagem a esperança de uma vida melhor, alimentada pela presença de um governador negro. Eduardo Ribeiro, o primeiro governador negro do Brasil, ajudou a transformar Manaus na Paris dos trópicos. E contou com a força de ex-escravos libertos em 1884. O Amazonas decretou o fim da escravidão 4 anos antes do resto do país. Na década de 50, 60, 70, há um movimento muito grande de conquista, de alforrias, de liberdade, e que se concretiza em 1884 no Amazonas com a libertação integral dos escravos, né? E esse capítulo da história está presente no nome de ruas que a população conhece muito bem. O próprio centro da cidade, né, coração da cidade, que tem um perímetro praticamente todo em referência à negritude no Amazonas. A 10 de julho é a data da libertação dos escravos no Amazonas, né? No 24 de maio, na cidade de Manaus. A Getúlio Vargas é a antiga 13 de maio, referente à abolição. O próprio Eduardo Ribeiro, né, que era o igarapé do Espírito Santo, porque havia a festa do Divino Espírito Santo, que boa parte dela era mantida pelos negros. Também estão marcadas pela resistência negra. A Dom Pedro II, por exemplo, teve um pelourinho, mastro onde os negros eram presos e castigados. No século XIX, quando a cidade ainda era uma imensa floresta com algumas casas, este lugar, onde hoje fica a Praça Eliodoro Balbi e a Avenida 7 de Setembro, foi palco de várias fugas de escravos. Os documentos antigos falam, inclusive, de uma escrava chamada Joaquina. Com a ajuda de um índio, ela conseguiu fugir daqui. E depois de um ano, ela reapareceu. Foi até o seu dono e nas mãos trazia o dinheiro necessário para comprar a própria liberdade. Este historiador publicou recentemente uma pesquisa sobre as lutas e fugas dos escravos no Amazonas. E segundo ele, a área onde fica a Praça dos Remédios serviu de abrigo para fugitivos. É um lugar mais distante do que era na época o centro. E também uma área de comércio interessante, próximo a rotas de fuga pelo rio. Imagino que isso seja um pouco também o porquê que eles vieram para cá, né? Conhecer a história por trás desses lugares nos ajuda a entender as desigualdades que ainda atingem a população negra no Brasil. E a dívida social que, segundo estudiosos, nem de longe foi paga pelo fim da escravidão. Libertamos esses descendentes de escravos e esses caras são tirados da terra, não se dá emprego para eles, continuam sendo discriminados, passam a se tornar trabalhadores de segunda classe, de terceira classe, e o que tu tem? De lá para cá, tu não tens uma inclusão maior dessas populações. A verdade é que, para a lei, nós somos todos iguais.
mas nem todos têm o mesmo acesso aos direitos e às benesses que o Estado e a sociedade dispõem. É fazer com que as pessoas realmente entendam e reconheçam o que significa quilombo, o que significa resistência, o que significa escravidão, o que significa indenização, porque você fala muito em política pública, mas pegam as pessoas um pouco perdidas no tempo, sem saber primeiro o que aconteceu para hoje nós reivindicarmos todas essas políticas públicas, toda essa certificação. Não deixei-vos cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém.